que esteja, não dá para você fazer qualquer perspectiva, não, é para ganhar tudo. Calma, o campeonato é muito longo, você tem times com elencos mais encorpados, como Flamengo e Palmeiras, num campeonato como o brasileiro, mas eu acho que o Fluminense, ele tem time para brigar pelos títulos de mata-mata e para brigar no mínimo por G4 no brasileiro, no mínimo. Para mim o problema do Fluminense, pensando em campeonato brasileiro, é um calendário pesado num elenco que principalmente tem alguns jogadores importantes que já têm mais de 30 anos. A média de idade do time titular do Fluminense ontem era de quase 31 anos. A média de idade. Isso que tem alguns jogadores bem jovens ali no meio, que até empurram a média um pouco para baixo. É verdade que o Fernando Diniz ele foi muito hábil a organizar o time. Então, por exemplo, alguns jogadores mais veteranos, que claramente já não tem mais aquele pique todo, eles ficam em situações taticamente que não exigem tanto de pique, de correr. O Ganso, por exemplo. O Ganso, ele é o meia, mas quando o time tem a bola e o time está na área adversária, o Ganso sai. O Ganso fica um pouco mais atrás, para poder ficar vendo o jogo sem tanta marcação em cima dele. Então, até que o Ganso fica mais atrás, fica numa linha até de que seria... E é combativo sem bola. Numa linha bola. Que seria até do volante, vai naquele posicionamento, para observar o jogo e dar o passe enfiado que faz diferença. Melhor do que ele ficar no meio, como um camisa 10, no meio da marcação, encaixotado ali, tendo que ficar se desvencilhando, brigando por espaço, até fisicamente ali, que não vai ser muita dele. Então, o Ganso fica um pouco mais atrás, ele acaba tendo que se desgastar menos nisso e até pode gastar um pouco até de energia para combater mais do que o normal. O Felipe Melo, como zagueiro, também é uma posição em que ele é menos exigido fisicamente do que como um volante, que ele teria que, às vezes, sair mais à caça, tudo. E daí, outros veteranos, são veteranos que fisicamente até ainda respondem, Samuel Xavier, Keno, Cano. Então, o Fernando Diniz foi organizando bem esse time, mais, considerando 38 rodadas, mais um time indo longe na Copa do Brasil, um time indo longe na Libertadores, talvez seja pesado demais. Se o Fluminense pudesse dividir ou só as Copas ou só o brasileiro, talvez conseguisse ir bem no objetivo que ele estabelecesse, porque é o melhor time do Brasil no momento. É o que joga melhor. É o que, quando é desafiado, consegue responder. Por exemplo, perde do Flamengo no jogo de ida, teve problemas, o Flamengo teve algumas sacadas lá e pegou o Fluminense. No jogo de volta, o Fluminense apresenta outras ideias e ganha muito bem o jogo, atropela o Flamengo. Então, pega o Atlético Paranaense, um time forte desse campeonato, acabou de ganhar do Atlético Mineiro, vai lá e ganha bem do Atlético Paranaense. E se a gente pegar os outros times, o Palmeiras não vem jogando grande coisa, não. Palmeiras foi campeão paulista, beleza, quase invicto, né? Só por aquele jogo do Água Santa. Palmeiras não vem jogando grande futebol neste ano. É um time que ainda está tentando se encontrar desde que saiu o Danilo, desde que saiu o Gustavo Scarpa. O time perde capacidade de armação, então um time que começou a depender mais de bola aérea, mais de bola parada para conseguir ganhar seus jogos. Hoje o Palmeiras sofre mais para ganhar do que na temporada passada. Exatamente. Então o Fluminense caiu. O Flamengo, a gente vê agora, está tentando se reestruturar. Eu gostei do jogo do Flamengo hoje, tá? Mas perdeu, mas eu gostei. Mas ainda é um time que está tentando se reencontrar. Outros times ainda não convencem. Atlético, Grêmio, Corinthians, São Paulo. O Vasco é um time que, para mim, eu gosto mais do Vasco do que eu vejo a maioria das pessoas falarem. Mas ainda é um time em construção, obviamente, é um time em construção ainda, precisa se encontrar melhor. Mas então, assim, não tem ninguém convencendo totalmente. Só o Fluminense. E o Palmeiras, pela eficiência que o Palmeiras tem. Mas por convencer mesmo, ganhar de forma contundente, é o Fluminense. Vamos ouvir os técnicos, o Paulo Turra e o Fernando Diniz falando depois do jogo de ontem lá no Maracanã. Nós havíamos com muito trabalho. Eu acho assim que a sequência é uma coisa... Não tem uma naturalidade, é tudo muito esforço. Os jogadores se dedicam cada vez mais e entendem que cada jogo tem que ser tratado como uma grande final. Que é difícil a gente ter esse tipo de consciência. Não acho que o time fez uma partida perfeita, longe disso. Nem hoje, nem no dia do 7-0, nem na final contra o Flamengo. A gente tem coisas para corrigir, coisas para melhorar. O Paulo Turra falou que o Fluminense joga um futebol único. Ninguém no mundo. Não, calma. Foi ele que falou, não fui eu. Carrossel Tricolor, números do Fluminense nesta temporada. 20 jogos, 15 vitórias, um excelente aproveitamento. A defesa pouco vazada, apenas 10 gols sofridos. E já campeão do Campeonato Carioca, vencendo os 2 primeiros jogos nesta temporada de Campeonato Brasileiro.
E o Dom que falava, né, do golaço do Nino. Foi golaço mesmo o gol de cabeça do zagueiro do Fluminense? Foi porque ele faz a leitura perfeita, né? Ele faz o movimento de cabeça, não é um cabeceio despretensioso em que ele vai... É o movimento dele para se posicionar para a bola e o movimento de cabeçada também. Ele faz o movimento, ó, ele vai consciente de onde ele quer mandar a bola. E esse gol de cabeça vai aonde o goleiro não chega nem a pé. E até o movimento do Bento goleiro, tenta, o Biratã e o André Dom que podem falar melhor, né, que são reconhecimento de causa, até o movimento do goleiro ajuda na plasticidade do gol. Pelo menos, tenho eu a impressão. Deveriam valorizar mais isso, inclusive, como o goleiro ajuda a criar golaços, né? Então, quando o goleiro fica olhando assim, às vezes pode parecer que o goleiro nem vai na bola, tudo. Não, o goleiro ajuda. Eu não sei se eu consigo falar golaço, mas foi um gol realmente muito bonito. Um gol muito bonito. Até o movimento da bola. Agora me desculpa quem estava na narração do jogo, no primeiro. Mas até fala golaço na hora, né? Tem o impulso de falar golaço quando sai. Vilani. Foi o Vilani. Se solta o Biratã. Fala golaço, pode falar. Fiquei à vontade, era domingo. Fico meio assim, gol de cabeça. Você tomou café? Cara, Tá de boa? Só pênalti que não tem golaço. De resto, tá tudo aberto pra ter tem uns golaço. gols de pênalti que Mas são foi, bonitos. olha, Não, mas golaço- entre golaço gols de de cabeça, pênalti. entre gols de cabeça é difícil achar muitos gols, uma lista de gols muito grande, mais bonitos que esse aí. É difícil. É difícil. Foi. Mas tem o meu favorito ainda do Van Persie na Copa do Mundo. Esse daí, né, acho que é insuperável de cabeça. Esse dá pra 2014. defender. Esse é insuperável. Esse Tá no Esse top, é insuperável top de cabeça. 3 do E mundo. ficarão para os próximos programas a declaração do Paulo Turra, tá? Porque eu sei que vocês ficaram coçando aqui para tentar achar um time no futebol mundial que joga Manchester igual. City e Real Madrid, pronto. Manchester Foi City e fácil Real assim? Madrid. Semifinal da Champions. Deu uma exageradinha, né, o Paulo Turra, né? No Ainda que o mundo, Fluminense- Não, no Não. Brasil eu acho que tá certo. E que é um futebol único, eu concordo. Mas, Não, é que eu acho que ele se refere mais ao jeito, né? mas Assim, ao não jeito de qualidade. jogar ainda o Porque a Manchester qualidade City, óbvio. enfim, eu acho que... Não, mas eu entendo o ponto de vista dele, de Agora, enaltecer importante, o ó, adversário Importante, o gol que ratifica a vitória nesse jogo e o gol que dá a vitória no jogo anterior foram gols de cruzamento e de gols de cabeça do Nino. Porque também, assim, só porque o Fernando Diniz, muita gente fica essa coisa, não, é só toca para fazer... Não, é um time que também aprende a jogar de outras formas. Dois gols importantes vindo de cruzamento para um zagueiro que está lá na área para cabecear. Então, é um time que está variando também o repertório, porque, assim, às vezes precisa fazer isso. Jogar fazendo só um toquezinho é bonito, mas às vezes não dá. É um time que mostra que não depende de um repertório só, né? De um cara só. Há tempos não tínhamos um Cruzeiro e Grêmio pelo Campeonato. É isso aí, pessoal. Deixe o like, se inscreva em nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer. Deixe também o seu comentário, o que vocês acharam aí da opinião dos comentaristas. O Flusão tem tudo para levar pelo menos um campeonato devido à idade do elenco, né? Se tivesse um elenco maior, arriscaria aí dizer que o Fluminense poderia levar aí no mínimo 2 títulos, falo 2 títulos de expressão, como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. No momento é o time que mais consegue jogar futebol e não é à toa que é o líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até o momento, né? Eu acho que o Fluminense não será alcançado nessa rodada. Tem aí o Palmeiras que vai jogar, mas vai ser um jogo muito difícil contra o Vasco. O Vasco que agora é SAF, né? Tem uma nova cara e então eu acredito que o Flusão encerra a rodada na liderança e que ele tem sim totais condições de vencer esse Campeonato Brasileiro, porque é um time que realmente encanta qualquer um que assiste.